oração pelos filhos, para que o Senhor os proteja e os guarde. Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos. Inunda, ó Deus, a minha família com a Tua luz e com a Tua vida. Retira as trevas que procuram dominar a vida deles, e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, a ansiedade, rebelião ou ódio, que possam estar lutando contra a vida deles, venha a ter espaço em nossa vida, em nossa casa. Pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti, Senhor. E se houver alguma coisa imprópria, mostra, ó Deus, para que seja retirada. Te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas. Coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem, para que o mal não consiga penetrar. Encha, Senhor, as suas vidas de amor, de paz e de alegria. Eu peço, Senhor, que nossos filhos possam dizer como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Peço, Senhor, que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado, para que Tu faças morada. Santifica a vida deles e guarde-o, Senhor. Como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Enquanto eu oro, coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos, e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor, dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração. Pedimos a Ti, Senhor, venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles, a protegê-los e a livrá-los de todo mal. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas, que haja proteção, haja provisão, haja milagres em suas vidas. Afasta, meu Deus, do caminho deles todo homem mau, toda má companhia, para que não corrompa, Senhor, os bons costumes. Pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos, guardando eles e livrando-os, ó Deus, do caçador, daquele, Senhor, que está procurando a sua alma. Senhor, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro, Senhor, que nossos filhos serão melhor do que nós, farão muito mais do que nós, para honrar o Teu nome, Jesus. Dê saúde aos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. E declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Todos eles, ó Deus, serão fartos de dias, de saúde, no temor do Senhor. Guarde-os, Pai, de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti, contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo. Senhor, agradecemos a Ti, porque os filhos são herança do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. São abençoados. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, para que sejam prósperos aqui nessa terra, para que sejam saudáveis, para que sejam notáveis e para que possam, ó Deus, ser um bom fruto de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor
prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos, abençoando sua família, abençoando o seu trabalho, dando a eles sabedoria, inteligência e os guardando de todo mal. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor acampe os teus anjos ao redor deles, livrando eles de todo mal. Intercedemos, ó Deus, pela nossa casa, para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor. Sim, ó Deus, sabemos que Tu guarda a vida deles e enquanto dormem, o Senhor ministra em sua vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os guarde de todo perigo, ó Deus, para que não tenham medo. Dá sabedoria a eles, proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti. Ajude-os, ó Deus, a não negar os seus medos, mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor. Sim, ó Deus, e libertos de todo medo. Coloca a Tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração, à medida que for crescendo no conhecimento dela. Senhor, eu Te agradeço pela Tua promessa de libertá-los de todos os medos. Em nome de Jesus eu peço a libertação do medo, da vida do meu filho, da vida da minha filha, da vida, Senhor, de cada filho que está aqui, Senhor, sendo colocado em oração. E nós Te pedimos, ó Deus, dá a eles proteção enquanto dormem. Protege-os, Pai, de todo laço de morte. Também oro, Senhor, porque o Senhor prometeu na Tua palavra uma mente sadia a eles. E eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente seja clara, alerta, inteligente e tranquila, que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Eu peço, Senhor, guarda agora a mente dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que Tu lhes dê clareza de raciocínio, para que consigam sempre pensar corretamente. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de tomar decisões certas e de entender, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, depende de Ti. Oramos também, ó Deus, para que qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Senhor, uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo. Peço também, ó Deus, que os nossos filhos Te amem de todo o coração, alma e mente, e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo, e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles. Senhor, Tu disseste: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Peço que a sua fé em Ti e na Tua palavra cresça dia a dia, para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todo sempre, Senhor. Peço que dês o dom da alegria, que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje, para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na Tua presença. Ajude nossos filhos, ó Deus, a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só podem ser encontradas em Ti. Sempre, ó Deus, que eles forem surpreendidos por emoções negativas, envolve-os com Teu amor. Ensina-lhes, ó Deus, a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Livra-os, ó Deus, do desespero, da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição, e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que eles estão agora diante de Ti e proclamamos, ó Deus, em seu coração: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Eu sei, Senhor, que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da Tua palavra. Coloca firmemente a Tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia, capacitando-o, ó Deus, a viver no Teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre.
Também, Senhor, eu quero declarar, Tu disseste na Tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos. E eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa, um coração limpo diante de Ti. Para que isso aconteça, peço que Tu me libertes agora, em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver em mim, herdada da minha família e aceita como minha. Confesso a Ti os pecados da minha família e pedimos a Ti, ó Deus, perdoa-nos. Nesse momento da oração, peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família. Não tenho conhecimento de todos eles, mas sei que Tu os conheces. Peço perdão e restauração. Confesso a Ti os meus pecados e peço perdão, pois a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros, ó Pai. Sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos. Como disse Jesus, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos. Eles estão totalmente abençoados. E se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha, eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E nós concordamos em fé. Declare comigo agora, diga amém, amém, amém. Continuando essa oração, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente. Nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Eu peço que cada filho, Senhor, que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena, mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo, Senhor, absolutamente tudo se fez novo. Peço, Senhor, também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício, principalmente do álcool e das drogas. Faz, ó Deus, que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti. Faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos. Venha protegê-los, ó Deus, de toda a tentação do inimigo. Fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os, ó Deus, a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas, estarão prestando um culto a Ti. Senhor, te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias. A Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 16:25, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida. Meu Deus, abre os olhos dos nossos filhos, dê a eles discernimento, que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno. Capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente. Blinda a nossa casa, Senhor, nossos filhos, com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aonde nossos olhos não estiverem, Senhor, que os Teus olhos estejam. Declaramos, ó Deus, a bênção sobre nossos filhos e profetizamos, serão filhos fortes no Senhor e abençoados. Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos.
Inunda, ó Deus, a minha família com a tua luz e com a tua vida. Retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, a ansiedade, rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida, em nossa casa. Pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti, Senhor. E se houver alguma coisa imprópria, mostra, ó Deus, para que seja retirada. Te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas. Coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem, para que o mal não consiga penetrar. Encha, Senhor, as suas vidas de amor, de paz e de alegria. Eu peço, Senhor, que nossos filhos possam dizer como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Peço, Senhor, que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado, para que Tu faças morada. Santifica a vida deles e guarde-o, Senhor. Como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Enquanto eu oro, coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor, dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração. Pedimos a Ti, Senhor, venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles, a protegê-los e a livrá-los de todo mal. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas, que haja proteção, haja provisão, haja milagres em suas vidas. Afasta, meu Deus, do caminho deles todo homem mau, toda má companhia, para que não corrompa, Senhor, os bons costumes. Pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos, guardando eles e livrando-os, ó Deus, do caçador, daquele, Senhor, que está procurando a sua alma. Senhor, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro, Senhor, que nossos filhos serão melhor do que nós, farão muito mais do que nós, para honrar o Teu nome, Jesus. Dê saúde aos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. E declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Todos eles, ó Deus, serão fartos de dias, de saúde, no temor do Senhor. Guarde-os, Pai, de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti, contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo. Senhor, agradecemos a Ti, porque os filhos são herança do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. São abençoados. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, para que sejam prósperos aqui nessa terra, para que sejam saudáveis, para que sejam notáveis e para que possam, ó Deus, ser um bom fruto de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos, abençoando sua família, abençoando o seu trabalho, dando a eles sabedoria e inteligência e os guardando de todo mal. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, livrando eles de todo mal. Intercedemos, ó Deus, pela nossa casa,
para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor. Sim, ó Deus, sabemos que Tu guarda a vida deles e enquanto dormem, o Senhor ministra em sua vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os guarde de todo perigo, ó Deus, para que não tenham medo. Dá sabedoria a eles, proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti. Ajude-os, ó Deus, a não negar os seus medos, mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor. Sim, ó Deus, e libertos de todo medo. Coloca a Tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração, à medida que for crescendo no conhecimento dela. Senhor, eu Te agradeço pela Tua promessa de libertá-los de todos os medos. Em nome de Jesus eu peço a libertação do medo, da vida do meu filho, da vida da minha filha, da vida, Senhor, de cada filho que está aqui, Senhor, sendo colocado em oração. E nós Te pedimos, ó Deus, dá a eles proteção enquanto dorme. Protege-os, Pai, de todo laço de morte. Também oro, Senhor, porque o Senhor prometeu na Tua palavra uma mente sadia a eles. E eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente seja clara, alerta, inteligente e tranquila, que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Eu peço, Senhor, guarda agora a mente dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que Tu lhes dê clareza de raciocínio, para que consigam sempre pensar corretamente. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de tomar decisões certas e de entender, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, depende de Ti. Oramos também, ó Deus, para que qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Senhor, uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo. Peço também, ó Deus, que os nossos filhos Te amem de todo o coração, alma e mente, e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo, e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles. Senhor, Tu disseste: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Peço que a sua fé em Ti e na Tua palavra cresça dia a dia, para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todo sempre, Senhor. Peço que dês o dom da alegria, que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje, para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na Tua presença. Ajude nossos filhos, ó Deus, a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só podem ser encontradas em Ti. Sempre, ó Deus, que eles forem surpreendidos por emoções negativas, envolve-os com Teu amor. Ensina-lhes, ó Deus, a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Livra-os, ó Deus, do desespero, da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição, e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que eles estão agora diante de Ti e proclamamos, ó Deus, em seu coração: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Eu sei, Senhor, que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da Tua palavra. Coloca firmemente a Tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia, capacitando-o, ó Deus, a viver no Teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre. Também, Senhor, eu quero declarar: Tu disseste na Tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. E eu Te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa, um coração limpo diante de Ti. Para que isso aconteça, peço que Tu me libertes agora
em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver em mim, herdada da minha família e aceita como minha. Confesso a Ti os pecados da minha família e pedimos a Ti, ó Deus, perdoa-nos. Nesse momento da oração, peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família. Não tenho conhecimento de todos eles, mas sei que Tu os conheces. Peço perdão e restauração. Confesso a Ti os meus pecados e peço perdão, pois a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros, ó Pai. Sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos. Como disse Jesus: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos. Eles estão totalmente abençoados. E se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha, eu a quebro agora pelo poder e a autoridade que há no nome de Jesus. E nós concordamos em fé. Declare comigo agora, diga amém, amém, amém. Continuando essa oração, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente. Nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Eu peço que cada filho, Senhor, que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena, mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo, Senhor, absolutamente tudo se fez novo. Peço, Senhor, também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício, principalmente do álcool e das drogas. Faz, ó Deus, que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti. Faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos. Venha protegê-los, ó Deus, de toda a tentação do inimigo. Fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os, ó Deus, a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas, estarão prestando um culto a Ti. Senhor, te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias. A Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim às coisas de Deus que produzem vida. Meu Deus, abre os olhos dos nossos filhos, dê a eles discernimento, que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno. Capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente. Blinda a nossa casa, Senhor, nossos filhos, com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aonde nossos olhos não estiverem, Senhor, que os Teus olhos estejam. Declaramos, ó Deus, a bênção sobre nossos filhos e profetizamos: serão filhos fortes no Senhor e abençoados. Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos. Inunda, ó Deus, a minha família com a Tua luz e com a Tua vida. Retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, ansiedade, rebelião ou ódio
que possam estar lutando contra a vida deles, venha a ter espaço em nossa vida, em nossa casa. Pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti, Senhor. E se houver alguma coisa imprópria, mostra, ó Deus, para que seja retirada. Te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas. Coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem, para que o mal não consiga penetrar. Encha, Senhor, as suas vidas de amor, de paz e de alegria. Eu peço, Senhor, que nossos filhos possam dizer como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Peço, Senhor, que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado, para que Tu faças morada. Santifica a vida deles e guarde-o, Senhor. Como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Enquanto eu oro, coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos, e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor, dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração. Pedimos a Ti, Senhor, venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles, a protegê-los e a livrá-los de todo mal. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas, que haja proteção, haja provisão, haja milagres em suas vidas. Afasta, meu Deus, do caminho deles todo homem mau, toda má companhia, para que não corrompa, Senhor, os bons costumes. Pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos, guardando eles e livrando-os, ó Deus, do caçador, daquele, Senhor, que está procurando a sua alma. Senhor, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro, Senhor, que nossos filhos serão melhor do que nós, farão muito mais do que nós, para honrar o Teu nome, Jesus. Dê saúde aos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. E declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Todos eles, ó Deus, serão fartos de dias, de saúde, no temor do Senhor. Guarde-os, Pai, de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti, contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo. Senhor, agradecemos a Ti, porque os filhos são herança do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. São abençoados. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, para que sejam prósperos aqui nessa terra, para que sejam saudáveis, para que sejam notáveis e para que possam, ó Deus, ser um bom fruto de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos, abençoando sua família, abençoando o seu trabalho, dando a eles sabedoria e inteligência e os guardando de todo mal. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, livrando eles de todo mal. Intercedemos, ó Deus, pela nossa casa, para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor. Sim, ó Deus, sabemos que Tu guarda a vida deles e enquanto dormem, o Senhor ministra em sua vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os guarde de todo perigo, ó Deus, para que não tenham medo.
dá sabedoria a eles, proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti. Ajude-os, ó Deus, a não negar os seus medos, mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor, sim, ó Deus, e libertos de todo medo. Coloca a Tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração, à medida que for crescendo no conhecimento dela. Senhor, eu Te agradeço pela Tua promessa de libertá-los de todos os medos. Em nome de Jesus eu peço a libertação do medo, da vida do meu filho, da vida da minha filha, da vida, Senhor, de cada filho que está aqui, Senhor, sendo colocado em oração. E nós Te pedimos, ó Deus, dá a eles proteção enquanto dorme. Protege-os, Pai, de todo laço de morte. Também oro, Senhor, porque o Senhor prometeu na Tua palavra uma mente sadia a eles. E eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente seja clara, alerta, inteligente e tranquila, que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Eu peço, Senhor, guarda agora a mente dos nossos filhos. E eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que Tu lhes dê clareza de raciocínio, para que consigam sempre pensar corretamente. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de tomar decisões certas e de entender, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, depende de Ti. Oramos também, ó Deus, para que qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Senhor, uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo. Peço também, ó Deus, que os nossos filhos Te amem de todo o coração, alma e mente, e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo, e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles. Senhor, Tu disseste: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Peço que a sua fé em Ti e na Tua palavra cresça dia a dia, para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todo sempre, Senhor. Peço que dês o dom da alegria, que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje, para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na Tua presença. Ajude nossos filhos, ó Deus, a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só podem ser encontradas em Ti. Sempre, ó Deus, que eles forem surpreendidos por emoções negativas, envolve-os com Teu amor. Ensina-lhes, ó Deus, a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Livra-os, ó Deus, do desespero, da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição, e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que eles estão agora diante de Ti e proclamamos, ó Deus, em seu coração: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Eu sei, Senhor, que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da Tua palavra. Coloca firmemente a Tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia, capacitando-o, ó Deus, a viver no Teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre. Também, Senhor, eu quero declarar: Tu disseste na Tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. E eu Te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa, um coração limpo diante de Ti. Para que isso aconteça, peço que Tu me libertes agora, em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver em mim, herdada da minha família e aceita como minha. Confesso a Ti os pecados da minha família e pedimos a Ti, ó Deus, perdoa-nos. Nesse momento da oração, peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família. Não tenho conhecimento de todos eles,
mas sei que tu os conheces. Peço perdão e restauração. Confesso a ti os meus pecados e peço perdão, pois a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros, ó Pai. Sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos. Como disse Jesus: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos. Eles estão totalmente abençoados. E se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha, eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E nós concordamos em fé. Declare comigo agora, diga amém, amém, amém. Continuando essa oração, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente. Nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Eu peço que cada filho, Senhor, que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena, mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo, Senhor, absolutamente tudo se fez novo. Peço, Senhor, também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício, principalmente do álcool e das drogas. Faz, ó Deus, que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti. Faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos. Venha protegê-los, ó Deus, de toda a tentação do inimigo. Fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os, ó Deus, a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas, estarão prestando um culto a Ti. Senhor, te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias. A Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida. Meu Deus, abre os olhos dos nossos filhos, dê a eles discernimento, que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno. Capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente. Blinda a nossa casa, Senhor, nossos filhos, com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aonde nossos olhos não estiverem, Senhor, que os Teus olhos estejam. Declaramos, ó Deus, a bênção sobre nossos filhos e profetizamos: serão filhos fortes no Senhor e abençoados. Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos. Inunda, ó Deus, a minha família com a Tua luz e com a Tua vida. Retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, ansiedade, rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida, em nossa casa. Pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti, Senhor. E se houver alguma coisa imprópria, mostra, ó Deus, para que seja retirada. Te pedimos a Tua proteção
sobrenatural sobre suas vidas. Coloca a tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem, para que o mal não consiga penetrar. Encha, Senhor, as suas vidas de amor, de paz e de alegria. Eu peço, Senhor, que nossos filhos possam dizer como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Peço, Senhor, que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado, para que Tu faças morada. Santifica a vida deles e guarde-o, Senhor. Como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Enquanto eu oro, coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos, e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor, dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração. Pedimos a Ti, Senhor, venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles, a protegê-los e a livrá-los de todo mal. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas, que haja proteção, haja provisão, haja milagres em suas vidas. Afasta, meu Deus, do caminho deles todo homem mau, toda má companhia, para que não corrompa, Senhor, os bons costumes. Pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos, guardando eles e livrando-os, ó Deus, do caçador, daquele, Senhor, que está procurando a sua alma. Senhor, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro, Senhor, que nossos filhos serão melhor do que nós, farão muito mais do que nós, para honrar o Teu nome, Jesus. Dê saúde aos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. E declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Todos eles, ó Deus, serão fartos de dias, de saúde, no temor do Senhor. Guarde-os, Pai, de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti, contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo. Senhor, agradecemos a Ti, porque os filhos são herança do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. São abençoados. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, para que sejam prósperos aqui nessa terra, para que sejam saudáveis, para que sejam notáveis e para que possam, ó Deus, ser um bom fruto de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos, abençoando sua família, abençoando o seu trabalho, dando a eles sabedoria e inteligência e os guardando de todo mal. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, livrando eles de todo mal. Intercedemos, ó Deus, pela nossa casa, para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor. Sim, ó Deus, sabemos que Tu guarda a vida deles e enquanto dormem, o Senhor ministra em sua vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os guarde de todo perigo, ó Deus, para que não tenham medo. Dá sabedoria a eles, proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti. Ajude-os, ó Deus, a não negar os seus medos, mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor. Sim, ó Deus, e libertos de todo medo. Coloca a Tua palavra no coração deles
e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração, à medida que for crescendo no conhecimento dela. Senhor, eu te agradeço pela tua promessa de libertá-los de todos os medos. Em nome de Jesus eu peço a libertação do medo, da vida do meu filho, da vida da minha filha, da vida, Senhor, de cada filho que está aqui, Senhor, sendo colocado em oração. E nós te pedimos, ó Deus, dá a eles proteção enquanto dorme. Protege-os, Pai, de todo laço de morte. Também oro, Senhor, porque o Senhor prometeu na tua palavra uma mente sadia a eles. E eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente seja clara, alerta, inteligente e tranquila, que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Eu peço, Senhor, guarda agora a mente dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que tu lhes dê clareza de raciocínio, para que consigam sempre pensar corretamente. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de tomar decisões certas e de entender, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, depende de ti. Oramos também, ó Deus, para que qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Senhor, uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo. Peço também, ó Deus, que os nossos filhos te amem de todo o coração, alma e mente, e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo, e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles. Senhor, tu disseste: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Peço que a sua fé em ti e na tua palavra cresça dia a dia, para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todo sempre, Senhor. Peço que dês o dom da alegria, que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje, para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença. Ajude nossos filhos, ó Deus, a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti. Sempre, ó Deus, que eles forem surpreendidos por emoções negativas, envolve-os com teu amor. Ensina-lhes, ó Deus, a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Livra-os, ó Deus, do desespero, da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição, e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos, ó Deus, em seu coração: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Eu sei, Senhor, que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da tua palavra. Coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia, capacitando-o, ó Deus, a viver no teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre. Também, Senhor, eu quero declarar: tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. E eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa, um coração limpo diante de ti. Para que isso aconteça, peço que tu me libertes agora, em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver em mim, herdada da minha família e aceita como minha. Confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti, ó Deus, perdoa-nos. Nesse momento da oração, peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família. Não tenho conhecimento de todos eles, mas sei que tu os conheces. Peço perdão e restauração. Confesso a ti os meus pecados e peço perdão, pois a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros, ó Pai.
Sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos. Como disse Jesus, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos. Eles estão totalmente abençoados. E se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha, eu a quebro agora pelo poder e a autoridade que há no nome de Jesus. E nós concordamos em fé. Declare comigo agora, diga amém, amém, amém. Continuando essa oração, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente. Nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Eu peço que cada filho, Senhor, que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena, mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo, Senhor, absolutamente tudo se fez novo. Peço, Senhor, também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício, principalmente do álcool e das drogas. Faz, ó Deus, que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti. Faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos. Venha protegê-los, ó Deus, de toda a tentação do inimigo. Fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os, ó Deus, a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas, estarão prestando um culto a Ti. Senhor, te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias. A Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim as coisas de Deus que produzem vida. Meu Deus, abre os olhos dos nossos filhos, dê a eles discernimento, que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno. Capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente. Blinda a nossa casa, Senhor, nossos filhos, com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aonde nossos olhos não estiverem, Senhor, que os Teus olhos estejam. Declaramos, ó Deus, a bênção sobre nossos filhos e profetizamos, serão filhos fortes no Senhor e abençoados. Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos. Inunda, ó Deus, a minha família com a Tua luz e com a Tua vida. Retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, ansiedade, rebelião ou ódio que possam estar lutando contra a vida deles venha a ter espaço em nossa vida, em nossa casa. Pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti, Senhor. E se houver alguma coisa imprópria, mostra, ó Deus, para que seja retirada. Te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas. Coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem, para que o mal não consiga penetrar. Encha, Senhor, as suas vidas de amor, de paz e de alegria. Eu peço, Senhor, que nossos filhos possam dizer como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição.
Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Peço, Senhor, que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado, para que Tu faças morada. Santifica a vida deles e guarde-o, Senhor. Como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Enquanto eu oro, coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos, e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor, dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração. Pedimos a Ti, Senhor, venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles, a protegê-los e a livrá-los de todo mal. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas, que haja proteção, haja provisão, haja milagres em suas vidas. Afasta, meu Deus, do caminho deles todo homem mau, toda má companhia, para que não corrompa, Senhor, os bons costumes. Pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos, guardando eles e livrando-os, ó Deus, do caçador, daquele, Senhor, que está procurando a sua alma. Senhor, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro, Senhor, que nossos filhos serão melhor do que nós, farão muito mais do que nós, para honrar o Teu nome, Jesus. Dê saúde aos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. E declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Todos eles, ó Deus, serão fartos de dias, de saúde, no temor do Senhor. Guarde-os, Pai, de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti, contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo. Senhor, agradecemos a Ti, porque os filhos são herança do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. São abençoados. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, para que sejam prósperos aqui nessa terra, para que sejam saudáveis, para que sejam notáveis e para que possam, ó Deus, ser um bom fruto de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos, abençoando sua família, abençoando o seu trabalho, dando a eles sabedoria e inteligência e os guardando de todo mal. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, livrando eles de todo mal. Intercedemos, ó Deus, pela nossa casa, para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor. Sim, ó Deus, sabemos que Tu guarda a vida deles, e enquanto dormem, o Senhor ministra em sua vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os guarde de todo perigo, ó Deus, para que não tenham medo. Dá sabedoria a eles, proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti. Ajude-os, ó Deus, a não negar os seus medos, mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor. Sim, ó Deus, e libertos de todo medo. Coloca a Tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração, à medida que for crescendo no conhecimento dela. Senhor, eu Te agradeço pela Tua promessa de libertá-los de todos os medos. Em nome de Jesus eu peço a libertação do medo, da vida do meu filho, da vida da minha filha, da vida, Senhor, de cada filho que está aqui, Senhor, sendo colocado em oração. E nós Te pedimos, ó Deus,
dá a eles proteção enquanto dormem. Protege-os, Pai, de todo laço de morte. Também oro, Senhor, porque o Senhor prometeu na Tua palavra uma mente sadia a eles. E eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente seja clara, alerta, inteligente e tranquila, que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Eu peço, Senhor, guarda agora a mente dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que tu lhes dê clareza de raciocínio, para que consigam sempre pensar corretamente. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de tomar decisões certas e de entender, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, depende de ti. Oramos também, ó Deus, para que qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Senhor, uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo. Peço também, ó Deus, que os nossos filhos te amem de todo o coração, alma e mente, e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo, e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles. Senhor, tu disseste: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Peço que a sua fé em ti e na tua palavra cresça dia a dia, para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todo sempre, Senhor. Peço que dês o dom da alegria, que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje, para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença. Ajude nossos filhos, ó Deus, a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti. Sempre, ó Deus, que eles forem surpreendidos por emoções negativas, envolve-os com teu amor. Ensina-lhes, ó Deus, a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Livra-os, ó Deus, do desespero, da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição, e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos, ó Deus, em seu coração: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Eu sei, Senhor, que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da tua palavra. Coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia, capacitando-o, ó Deus, a viver no teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre. Também, Senhor, eu quero declarar: tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos. E eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa, um coração limpo diante de ti. Para que isso aconteça, peço que tu me libertes agora, em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver em mim, herdada da minha família e aceita como minha. Confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti, ó Deus, perdoa-nos. Nesse momento da oração, peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família. Não tenho conhecimento de todos eles, mas sei que tu os conheces. Peço perdão e restauração. Confesso a ti os meus pecados e peço perdão, pois a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros, ó Pai. Sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos. Como disse Jesus: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos.
eles estão totalmente abençoados. E se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família, que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha, eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E nós concordamos em fé. Declare comigo agora, diga amém, amém, amém. Continuando essa oração, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos libertar totalmente. Nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Eu peço que cada filho, Senhor, que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena, mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo, Senhor, absolutamente tudo se fez novo. Peço, Senhor, também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício, principalmente do álcool e das drogas. Faz, ó Deus, que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti. Faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos. Venha protegê-los, ó Deus, de toda a tentação do inimigo. Fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os, ó Deus, a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas, estarão prestando um culto a Ti. Senhor, te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas, e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias. A Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 16:25, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim às coisas de Deus que produzem vida. Meu Deus, abre os olhos dos nossos filhos, dê a eles discernimento, que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno. Capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente. Blinda a nossa casa, Senhor, nossos filhos, com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aonde nossos olhos não estiverem, Senhor, que os Teus olhos estejam. Declaramos, ó Deus, a bênção sobre nossos filhos e profetizamos: serão filhos fortes no Senhor e abençoados. Senhor, eu convido o Espírito Santo a habitar na vida dos meus filhos. Tu és o Senhor do céu e da terra, e eu declaro que Tu és Senhor na vida dos nossos filhos. Inunda, ó Deus, a minha família com a Tua luz e com a Tua vida. Retira as trevas que procuram dominar a vida deles e não permitas que o medo, a depressão, a ira, a dúvida, ansiedade, rebelião ou ódio, que possam estar lutando contra a vida deles, venha a ter espaço em nossa vida, em nossa casa. Pedimos que não entre nada na vida deles que não venha de Ti, Senhor. E se houver alguma coisa imprópria, mostra, ó Deus, para que seja retirada. Te pedimos a Tua proteção sobrenatural sobre suas vidas. Coloca a Tua total proteção sobre a vida deles enquanto dormem, para que o mal não consiga penetrar. Encha, Senhor, as suas vidas de amor, de paz e de alegria. Eu peço, Senhor, que nossos filhos possam dizer como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Peço, Senhor, que Tu faças da vida dos nossos filhos um lugar abençoado
para que tu faças morada. Santifica a vida deles e guarde-os, Senhor. Como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Enquanto eu oro, coloque aqui nos comentários o nome dos seus filhos e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida deles. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor, dos filhos que estão sendo apresentados nessa oração. Pedimos a Ti, Senhor, venha blindar com o Teu precioso sangue a vida deles, a protegê-los e a livrá-los de todo mal. Pedimos, ó Deus, que o Teu cuidado esteja sobre suas vidas, que haja proteção, haja provisão, haja milagres em suas vidas. Afasta, meu Deus, do caminho deles todo homem mau, toda má companhia, para que não corrompa, Senhor, os bons costumes. Pedimos que a Tua proteção sobrenatural esteja sobre a vida dos nossos filhos, guardando eles e livrando-os, ó Deus, do caçador, daquele, Senhor, que está procurando a sua alma. Senhor, declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declaro, Senhor, que nossos filhos serão melhor do que nós, farão muito mais do que nós, para honrar o Teu nome, Jesus. Dê saúde aos nossos filhos, proteja-os, ó Deus. E declaramos que nenhuma maldição tem poder sobre a vida dos nossos filhos. Todos eles, ó Deus, serão fartos de dias, de saúde, no temor do Senhor. Guarde-os, Pai, de tudo aquilo que tenta inflamar a sua mente ou o seu coração contra Ti, contra os Teus princípios e até mesmo contra o próximo. Senhor, agradecemos a Ti, porque os filhos são herança do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. São abençoados. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, para que sejam prósperos aqui nessa terra, para que sejam saudáveis, para que sejam notáveis e para que possam, ó Deus, ser um bom fruto de nossas vidas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor prepare todas as coisas para a vida dos nossos filhos, abençoando sua família, abençoando o seu trabalho, dando a eles sabedoria, inteligência e os guardando de todo mal. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deles, livrando eles de todo mal. Intercedemos, ó Deus, pela nossa casa, para que a nossa casa seja uma fortaleza no Senhor. Sim, ó Deus, sabemos que Tu guarda a vida deles e enquanto dormem, o Senhor ministra em sua vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os guarde de todo perigo, ó Deus, para que não tenham medo. Dá sabedoria a eles, proteja-os e aproxima-os cada vez mais de Ti. Ajude-os, ó Deus, a não negar os seus medos, mas a levá-los a Ti em oração e buscar a libertação deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se aproxime deles e que eles sejam inundados pelo Teu amor. Sim, ó Deus, e libertos de todo medo. Coloca a Tua palavra no coração deles e que a fé se enraize em sua mente e em seu coração, à medida que for crescendo no conhecimento dela. Senhor, eu Te agradeço pela Tua promessa de libertá-los de todos os medos. Em nome de Jesus eu peço a libertação do medo, da vida do meu filho, da vida da minha filha, da vida, Senhor, de cada filho que está aqui, Senhor, sendo colocado em oração. E nós Te pedimos, ó Deus, dá a eles proteção enquanto dormem. Protege-os, Pai, de todo laço de morte. Também oro, Senhor, porque o Senhor prometeu na Tua palavra uma mente sadia a eles. E eu solicito o cumprimento dessa palavra para a vida dos nossos filhos. E eu peço que a sua mente seja clara, alerta, inteligente e tranquila,
que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Eu peço, Senhor, guarda agora a mente dos nossos filhos. Eu peço que a sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que tu lhes dê clareza de raciocínio, para que consigam sempre pensar corretamente. Dá a eles, ó Deus, a capacidade de tomar decisões certas e de entender, Senhor, que tudo, absolutamente tudo, depende de ti. Oramos também, ó Deus, para que qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção seja agora curado no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Senhor, uma mente renovada no espírito de entendimento e que eles tenham a mente de Cristo. Peço também, ó Deus, que os nossos filhos te amem de todo o coração, alma e mente, e que não haja lugar neles para as mentiras do inimigo ou para o clamor do mundo, e que a palavra do Senhor venha se enraizar poderosamente na vida deles. Senhor, tu disseste: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Peço que a sua fé em ti e na tua palavra cresça dia a dia, para que eles vivam em paz e gozem de sanidade mental para todo sempre, Senhor. Peço que dês o dom da alegria, que o espírito de alegria cresça no coração deles hoje, para que possam experimentar a plenitude que só é encontrado na tua presença. Ajude nossos filhos, ó Deus, a entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só podem ser encontradas em ti. Sempre, ó Deus, que eles forem surpreendidos por emoções negativas, envolve-os com teu amor. Ensina-lhes, ó Deus, a falar contigo e a declarar o que está escrito no Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Livra-os, ó Deus, do desespero, da depressão, da solidão, do desânimo, da ira e da rejeição, e que essas atitudes negativas não se apossem dos nossos filhos. Senhor, nós declaramos que eles estão agora diante de ti e proclamamos, ó Deus, em seu coração: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Eu sei, Senhor, que qualquer emoção negativa que esse filho sentir é falsa e contrária à verdade da tua palavra. Coloca firmemente a tua palavra no coração dele e aumenta a sua fé dia a dia, capacitando-o, ó Deus, a viver no teu amor e a extrair força da alegria do Senhor hoje e para sempre. Também, Senhor, eu quero declarar: tu disseste na tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos. E eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa, um coração limpo diante de ti. Para que isso aconteça, peço que tu me libertes agora, em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver em mim, herdada da minha família e aceita como minha. Confesso a ti os pecados da minha família e pedimos a ti, ó Deus, perdoa-nos. Nesse momento da oração, peça perdão a Deus por todo o pecado cometido na sua família. Não tenho conhecimento de todos eles, mas sei que tu os conheces. Peço perdão e restauração. Confesso a ti os meus pecados e peço perdão, pois a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, que nossos filhos não colham as consequências dos nossos erros, ó Pai. Sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os nossos filhos. Como disse Jesus: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu quero declarar que nenhuma maldição terá poder sobre a vida dos meus filhos. Eles estão totalmente abençoados. E se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida do meu filho ou da minha filha, eu a quebro agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E nós concordamos em fé. Declare comigo agora, diga amém, amém, amém. Continuando essa oração, Senhor, pedimos ao Senhor
que o Senhor venha nos libertar totalmente. Nós nos recusamos a viver presos ao passado e declaramos que em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Eu peço que cada filho, Senhor, que está sendo apresentado nessa oração não herde nenhuma maldição da família terrena, mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti as coisas velhas estão mortas e tudo, Senhor, absolutamente tudo se fez novo. Peço, Senhor, também que o Senhor guarde nossos filhos de qualquer vício, principalmente do álcool e das drogas. Faz, ó Deus, que sejam fortes em Ti e atrai-os para perto de Ti. Faz com que eles entreguem o controle de toda a sua vida nas Tuas mãos. Venha protegê-los, ó Deus, de toda a tentação do inimigo. Fala ao seu coração e mostra o caminho em que eles devem andar e ajude-os, ó Deus, a entender que protegendo o corpo de coisas destrutivas, estarão prestando um culto a Ti. Senhor, te peço que desfaças qualquer plano de Satanás para destruir a vida deles por meio do álcool e das drogas e que elimines da sua personalidade aquilo que possa levá-los a usar essas substâncias. A Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 16:25, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Dá-lhes discernimento e forças para dizer não a tudo que traga morte e sim às coisas de Deus que produzem vida. Meu Deus, abre os olhos dos nossos filhos, dê a eles discernimento, que enxerguem a verdade com clareza sempre que surgir a tentação e que sejam livres das armadilhas do maligno. Capacita-os a escolher a vida em tudo o que fizer. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão de poder venha estar sobre eles continuamente. Blinda a nossa casa, Senhor, nossos filhos, com o precioso sangue de Jesus Cristo. E aonde nossos olhos não estiverem, Senhor, que os Teus olhos estejam. Declaramos, ó Deus, a bênção sobre nossos filhos e profetizamos: serão filhos fortes no Senhor e abençoados.